O Brasil tem mais de 30 mil academias, o que faz o país ser o maior mercado fitness da América Latina. Além de ocupar o segundo lugar no mundo pela quantidade de empresas nesse setor. Perde apenas para os Estados Unidos. O fórum dessa semana levanta discussão sobre os cuidados que as pessoas devem ter quando contratam esse tipo de serviço e quais são as obrigações das empresas e profissionais que trabalham no ramo fitness. Participam do programa Paulo Henrique Azevedo, doutor em gestão de esporte, e o Anderson de Oliveira, advogado especialista em responsabilidade civil. Bom, gostaria de começar com o doutor Paulo. É um número muito bom, eu não sabia que o nosso mercado era assim, tão bem ranqueado. O que provoca isso? Bom, primeiramente que na América do Sul, o Brasil detém 90% desses praticantes no mundo fitness, e é um número importante. E na América Latina, um expressivo número também de 70% dos praticantes. Só que se nós formos comparar com alguns outros países em termos percentuais, que é mais importante, nós temos apenas um percentual de 4% da população praticando atividade nessa modalidade em nível de academias. Países como, por exemplo, os Estados Unidos têm 15%, tem alguns países como a Inglaterra tem quase 20%. Então, nós não estamos com esses números tão bem posicionados quando nós comparamos proporcionalmente à nossa população, que é considerada, inclusive, sedentária. Menos de 50% da nossa população realiza atividade física de maneira regular. Mas, por termos uma das maiores populações do mundo, esses números sempre nos parecem bem posicionados comparativamente aos demais países. Como em números absolutos estamos bem, eu lhe pergunto se isso traz uma profissionalização do setor de uma maneira que lhe agrada. A partir da Lei 9696 de 98, onde foi regulamentada a profissão de educação física, sim, nós passamos a ter uma profissionalização muito maior nessa área da atividade física no Brasil. O Brasil hoje é o único país no mundo que regulamentou essa profissão. Ela existe e a exigência para que um profissional atue, seja a formação específica na área, ela tem garantido cada vez mais resultados melhores para a própria população. Nós podemos ver, inclusive, uma luta que existe hoje para que a atividade física na escola, nos primeiros anos da escola, essa atividade física seja ministrada por um profissional de educação física, para criar esse hábito desde a mais tenra idade. Que nós já sabemos e temos comprovado, já até cientificamente, que uma pessoa, quando ela percebe que a atividade física é fundamental para a sua qualidade física, para a sua saúde, estando adulto, mesmo assim ela não consegue fazer atividade. Então, convencendo essa criança, motivando, estimulando-a a realizar atividade física desde o início de sua vida, a chance que na vida adulta e até a velhice a pessoa realize essa prática é muito maior. E essa é a tentativa. Então, essa lei, inicialmente, ela obriga que toda atividade física deve ser orientada por um profissional de educação física. Isso fez e tornou muito mais profissional também a relação entre o consumidor da academia com aquelas pessoas que orientam esse trabalho no Brasil. Além do profissional de educação física, como tratamos de saúde, é importante também se observar os cuidados que o aluno deve ter ao ingressar na academia, se ele está apto a realizar aquele tipo de exercício, né? É obrigatório o exame médico, por exemplo? Bem, como o professor bem pontuou, a grande quantidade de pessoas hoje na prática da atividade física nos leva a entender que a academia ou o profissional de educação física tem que tomar, na verdade, ele não o aluno, tomar alguns cuidados na prática dessa atividade física, até para se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Hoje não existe uma lei nacional que exija o atestado médico para iniciar uma atividade física. Existem projetos de lei no Congresso, nesse sentido, na verdade, ao contrário disso, de não exigir o atestado médico, mas, em contrapartida, existem leis municipais, até estaduais, com essa exigência. E por que dessa exigência? Entendem alguns profissionais da área que esse atestado daria uma garantia de que aquele praticante da atividade física teria essa capacidade e sem ter qualquer tipo de problema, o que eximiria, em tese, a responsabilidade da academia. Mas, na verdade, o simples atestado médico não garante que aquele praticante está apto à atividade física ou que ele terá, na verdade, algum problema em razão da atividade física.
Por isso é importante que o educador físico ele faça o teste de aptidão física para certificar que aquele praticante tem as condições físicas para praticar a atividade que ele se propõe. E ali, identificando alguma razão médica, algum problema, evidência de problema médico, ele se arvorar ou se proteger com um laudo médico, de um médico, um profissional médico, para se eximir de alguma responsabilidade. Se não exige o atestado, eu imagino que um profissional de saúde, um desfibrilador, então, fora de questão, né? Olha, na verdade, a gente entra na série do kit de primeiros socorros, né? Que as pessoas, às vezes, são exigidos ou não são exigidos nas academias, para que, se tiver algum problema durante a atividade física, haja ali aquele atendimento prioritário. Da mesma forma do atestado médico, não existe uma lei específica que tenha essa exigência do kit de primeiros socorros. O que existe, na verdade, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é aplicada para casos de empresas em relação aos seus empregados, que se admite também que seja exigido nas academias ou em qualquer outra empresa que se tenha esse kit de primeiros socorros para que se preste ali um socorro do consumidor, aluno, no primeiro momento de se acontecer algo que necessite desse equipamento. Bem, o Conselho Federal de Educação Física tem cerca de 160 mil profissionais registrados. Há até uma estimativa de que exista aproximadamente 50 mil que não são habilitados para o exercício da profissão. Recentemente, uma professora de dança em Brasília foi impedida de dar aula pelo Conselho por falta de registro profissional. O caso está sendo avaliado pela Justiça. As imagens gravadas pela professora mostram a aula de dança lotada. O ritmo que toca aqui é a zumba, que mistura música latina e muita animação. A promessa é queimar até 800 calorias por hora. Gisele é profissional da dança há mais de 20 anos e há pelo menos começou esse trabalho em um estacionamento público. Mas, recentemente, ela foi notificada pelo Conselho Regional de Educação Física de que não poderia mais dar aula. Para mim foi uma surpresa, assim, porque eu sou respeitada dentro da minha modalidade, que é a Zumba, sou certificada, né? Então, tenho autorização para dar aula em qualquer país. O advogado dela entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal para que Gisele retome as atividades. O mandado de segurança na Justiça Federal, ele tem o intuito de, pelo menos, conceder o que ela possa continuar dando aula e exercendo a atividade. Nas redes sociais é comum ver situações semelhantes. Pessoas que não são formadas em educação física dão dicas de atividades físicas e vida saudável. Gravam vídeos, postam fotos. E toda essa polêmica abre margem para um questionamento. Afinal, para ser professor de dança, instrutor de yoga ou treinador de artes marciais, é necessário ser um profissional da educação física? O Conselho Regional defende que sim, já que algumas modalidades mexem com áreas do corpo em que é necessário um acompanhamento especializado e conhecimento aprofundado do corpo humano. No caso da Zumba, o próprio programa de treinamento alerta para a necessidade de ser formado e também ser membro do CREF. A marca deles é Zumba Fitness. Fitness é o quê? Aptidão física. Então, na própria aula, você vê que é uma aula bem puxada, é uma aula de ritmos, né, bem puxados, não é uma aula fácil de você seguir e nem todo mundo consegue seguir. E não é por isso que a professora para a aula para ensinar as pessoas a dançarem. Não existe ensinar a dançar. Existe, sim, o objetivo de todo mundo se movimentar, de se mexer, de mexer o esqueleto para você ganhar condicionamento e perder peso. Mas para este advogado, a Lei 9.696 de 1998, que regulamenta a atividade do profissional de educação física, não veda a atuação de professores de dança ou outras modalidades e nem obriga que eles sejam formados ou associados aos conselhos. A nossa Constituição, ela estabelece o princípio de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não existe lei que proíba um professor de dança, um professor de yoga de exercer essa atividade, então eles podem exercer livremente. Não é de hoje que existe esse questionamento. Eu lembro que há algum tempo atrás os profissionais de capoeira, por exemplo, questionavam muito, porque ali era uma dança e era uma arte. Como é que isso tem sido visto pela Justiça? Bem, a lei federal que regulamenta a profissão do educador físico, lá estabelece as atividades do profissional de educação física. E com essa lei, entendeu o Conselho Federal dessa profissão que eles poderiam, daí em diante, fiscalizar
os profissionais de dança, yoga, karatê, artes marciais de um modo geral. Essa situação chegou a travar debates interessantes no judiciário e fulminou que o STJ acabou pacificando o entendimento que as atividades de dança, artes marciais e yoga, por exemplo, não se enquadram nas atividades de educador físico. Por quê? O educador físico, ele visa o condicionamento físico, praticamente. E o instrutor de dança, por exemplo, ele visa ensinar a dança. E aí a discussão do VT, da Zumba, é o que significa que a Zumba, na verdade, não é considerada dança, e sim atividade física. Tanto é que outras modalidades de dança, por exemplo, o balé, se ele vier associado, for um balé fitness, ele deixa de ser dança e passa o fim dele é o condicionamento físico. Aí sim precisa do educador físico. Então esse debate hoje chegou ao judiciário, o que se entende hoje é que as atividades de dança, artes marciais e yoga, não há necessidade do registro de educador físico. Mas se essa atividade de dança estiver associada a algum condicionamento físico, tal como eu disse, balé fitness, o próprio Zumba, aí sim a necessidade do registro e aí sim pode ser fiscalizado pelo Conselho de Educação Física. Perfeito. Nesse caso aí, a Zumba saiu muito de dança e entrou num exercício aeróbico puxadíssimo, né? Sem dúvida. É uma ginástica aeróbica, na verdade, né? E, além de tudo, com grande risco, né? Como eu falei, aquele princípio da individualidade biológica, será que aquela senhora que está ministrando aquela dança fez uma avaliação em cada uma daquelas pessoas que está ali? Será que ela tem condições de orientar até mesmo a intensidade específica para cada um? Então, a responsabilidade das academias está também nesse fato. Se ela coloca 30 ou 40 pessoas em um espaço para realizar uma atividade, é responsabilidade dela pela atividade que está sendo desenvolvida. Se alguém está desenvolvendo acima de sua capacidade individual, ela assume a responsabilidade por qualquer problema que venha acontecer. Por isso, a existência de um profissional qualificado que, antes do início, prepara, orienta, organiza e ministra a atividade de tal maneira que cada uma pessoa ali possa fazer sem prejuízo, mas sim com benefício para o seu organismo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum, que hoje discute os cuidados que as pessoas devem ter quando contratam academias e quais são as obrigações dessas empresas e profissionais que trabalham no ramo fitness. Bom, na reportagem que nós passamos no primeiro bloco, doutor Anderson, foi citado também as pessoas que dão dicas pela internet. Sempre que discutimos questões de internet, entramos num terreno meio nebuloso, né? As pessoas acham que não têm responsabilidade. Como é que funciona isso? A pessoa que está só contando como ela faz o seu exercício, ou mesmo que esteja sugerindo um tipo de exercício, ela pode ser responsabilizada caso isso venha causar algum dano em quem acompanha pelo blog? Na verdade, essa responsabilização de quem sugere no blog, ela fica até um pouco prejudicada, porque ela não tem o controle, ela não tem, vamos dizer, um contrato estabelecido com nenhuma academia ou com nenhum profissional de personal training que teria essa responsabilidade, que submeteria ela a essa responsabilidade. Então, essas blogueiras, esses blogueiros que dão dicas, muitas vezes, talvez, em alguns casos, não são nem educadores físicos, e se não forem, aí sim eles podem sim responder até pelo exercício ilegal da profissão, mas por dar uma orientação equivocada, se alguém vier a ser prejudicado, teria que então se provar que aquela dica veio sim a causar algum dano, que fica no campo jurídico extremamente difícil, porque nós não temos um elemento físico, que é um contrato, ou uma relação mais próxima entre esse blogueiro que está no mundo virtual com aquele praticante de atividade física. Diferente, como eu disse, de uma academia, de um personal trainer que está ali bem próximo da pessoa e que, se ele vier a causar alguma lesão, sim, pode ser responsabilizado. No caso dos blogs, fica bastante prejudicado. De tempos em tempos, normalmente no verão, surgem uma nova moda, uma nova maneira de se praticar exercícios físicos, às vezes importados de outros países, às vezes surgindo nas praias do nosso litoral. Essas novas formas de se exercitar, que muitas vezes as academias trazem para dentro de suas salas, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Federal de Educação Física, por exemplo?
Toda atividade física, ela é passível de observação e de constatação dos benefícios ou não que ela pode trazer. Esse modismo que acontece, nada mais é do que a chamada diversificação, que acontece em qualquer área empresarial. Então, estamos sempre diversificando. Antigamente, farmácia só vendia remédio. Você vai na farmácia, se encontra produtos de beleza e, em alguns locais, até sorvete. Então, essa é chamada de diversificação. É uma ampliação do produto e oferecido ao cliente. Na educação física e nas academias não é diferente. Então, essa diversificação ela vem também para motivar e fazer com que as pessoas estejam sempre preparadas a encontrar alguma coisa nova que lhes dê motivo a continuar, para não ocorrer o que acontecia antigamente com as academias. A pessoa passava 2, 3 meses, a partir daí ela se desmotivava, porque não existia nada de diferente, nada de novo, e ela acabava saindo. Então, há uma necessidade até para estimular as pessoas a continuarem com essa prática. Por quê? A maioria das pessoas do nosso país, ela inicia esse processo já na fase adulta, quando ela percebe a necessidade da atividade física para a sua saúde. Então, se ela não encontrar motivação, ela não vai continuar. Diferentemente, se a criança lá atrás fosse motivada, passasse a gostar, na vida adulta, ela encontraria muito mais facilidade e não teria tanta essa necessidade de diversificação para que ela continue a fazer a sua atividade física para a saúde. O profissional de educação física, ele pode perder o seu registro, ter a sua capacidade questionada? Em que situação? Claro, ele pede o registro, o profissional, de acordo com o que prevê as resoluções do próprio conselho, que no caso de inadequação da profissão, nas orientações inadequadas. Isso leva o profissional, como qualquer outro profissional de profissões regulamentadas, principalmente como advogado, como médico, que ele responde por um processo ético, em tese acontece dessa forma. Mas no caso de algum problema com um aluno dentro de uma academia, quem responde por isso? O profissional que estava acompanhando o aluno ou a academia? Aí vamos depender de qual é a relação. Se esse profissional lá da academia ele é empregado da academia, responde à academia. Porque na teoria geral da responsabilidade, o empregador responde pelos atos dos seus empregados. Agora, no caso, que é uma situação muito comum, que o personal trainer, ele, na verdade, às vezes ele aluga o espaço e está ali treinando aquele aluno dentro de uma academia. E como essa relação com o aluno, com o praticante de atividade física é uma relação de consumo, isso está pacificado no nosso judiciário, a gente chama disso de responsabilidade objetiva. O que significa responsabilidade objetiva? Que o aluno que se vier a sofrer uma lesão, ele não precisa provar a culpa, basta ele apresentar que ele sofreu um dano. E nesse sentido, todos os envolvidos nessa cadeia da lesão, o personal trainer e a academia responde por essa eventual responsabilidade ou lesão ou alguma situação que venha a ocorrer que ele entendeu que não foi adequada no treinamento que ele recebeu na academia. Para que se evitar que se chegue a esse ponto, é importante que haja uma fiscalização, né? Quem é responsável por isso? Hoje em dia, a fiscalização é bem feita, ela acontece em todas as academias, como funciona? Olha, atualmente no Brasil, nós temos uma fiscalização muito bem coordenada. O Conselho Federal utiliza os conselhos estaduais que possuem equipes qualificadas, preparadas, concursadas, inclusive, são pessoas realmente preparadas para fazer essa fiscalização e ela acontece em âmbito municipal. Todos os municípios são fiscalizados de uma maneira ou de outra. E esse rigor tem sido ampliado cada vez, os conselhos estão se fortalecendo. A regulamentação da profissão é recente, é de apenas 1998. Mesmo assim, o Conselho de Educação Física tem feito um trabalho muito importante em defesa da sociedade, fazendo a fiscalização, não só verificando as pessoas que não têm habilitação e que estão ministrando atividade, mas também e principalmente fiscalizando, orientando e até qualificando os profissionais que estão na total regularidade. O Conselho do Distrito Federal, inclusive, ele realiza congresso técnico-científico para qualificar os seus profissionais para atuarem no mercado de trabalho, que é uma coisa muito interessante.
Então, isso faz parte, e quando vem a fiscalização, o impacto dessa fiscalização, ela pode até não se fazer sentir, porque esse profissional está tão bem preparado, não há nenhuma restrição na ação que ele realiza profissionalmente. Pegar um pouquinho aqui de direito do consumidor, a academia que prometer um resultado, ou um profissional que prometer um resultado, e esse não foi alcançado, isso pode ser questionado pelo ano? Pode sim. Então, a questão do resultado, dentro do âmbito da responsabilidade civil, nós temos obrigações de meio e obrigações de resultado. Obrigações de meio são aquelas que, como praticamente o próprio nome diz, que são meios para se alcançar um resultado. E a de resultado, eu prometo um resultado. A título de exemplo, um profissional educador físico que promete um emagrecimento do seu paciente ou do seu cliente. E esse resultado não vier a ser alcançado, ele pode questionar isso judicialmente. A título de exemplo de comparação, é o mesmo caso do médico cirurgião plástico. O cirurgião plástico tem uma obrigação de resultado. A pessoa, quando procura um cirurgião, ele quer um resultado, ficar bonito ou ter a sua estética embelezada. Se esse resultado não for alcançado, o médico cirurgião responde. Do mesmo modo, o educador físico. Mas, na prática, a grande maioria é obrigação de meio. O que se tem que evitar o profissional é prometer resultado, porque ele não tem como garantir esse resultado se o seu paciente, o seu aluno, não seguir, por exemplo, o programa que ele se submete àquele paciente. Suplementação alimentar, por exemplo, ela pode ser indicada por um profissional de educação física ou isso é coisa apenas para nutricionista? Exatamente. E essa é uma área, né, que já chega a invadir um outro profissional. Entendeu? Essa orientação alimentar, ela é específica de um nutricionista. Tá? Da mesma maneira que existe um debate se o fisioterapeuta às vezes invade a área do profissional de educação física, porque se considera que um fisioterapeuta atua no momento de recuperação de uma pessoa que teve alguma lesão, algum problema. Quando a pessoa está recuperada, ela vai continuar a atividade, então ela teria que trabalhar como um profissional de educação física. Da mesma maneira, enquanto um profissional de educação física, e aí entra essa questão de prometer emagrecer. Prometer emagrecer não depende só de fazer atividade física. Eu faço muita atividade física, mas me alimento de maneira inadequada, não tem atividade física que garante o emagrecimento. Então, uma nutrição também balanceada, compatível com as necessidades, é fundamental. Então, essa prescrição, ela tem que estar vinculada a um profissional que possa dar um suporte individual a cada pessoa, porque o metabolismo, ou seja, o funcionamento do organismo de cada pessoa, ele é único. Então, eu preciso fazer uma avaliação para prescrever uma determinada dieta. E o profissional responsável por isso é o nutricionista. Então, por isso que é uma equipe multidisciplinar. Nessa atividade, aí entra o profissional de educação física, o médico, o fisioterapeuta, dependendo se for o caso de reabilitação, o nutricionista. Então, eles vão trabalhar para contribuir na consecução dos objetivos desse cliente. Além da suplementação alimentar, tem uma área que é muito mais perigosa, que é quando as pessoas também na busca por um resultado muito rápido, passam a utilizar alguns produtos que são ilícitos, não são aceitos no país, anabolizantes, por exemplo. Como é que a legislação vê a compra, a venda, o comércio desse tipo de produtos? Criminosa. A comercialização é crime e muitas vezes, como o professor falou, se isso foi indicado por um profissional, se for lista, por exemplo, se foi indicado por um profissional que não é um profissional adequado, como um nutricionista ou um médico nutrólogo, essa pessoa também está praticando crime. E no caso de comercialização de produtos ilícitos, isso é crime e deve ser denunciado às autoridades competentes para que se faça a investigação e as punições adequadas para quem está comercializando e também para quem está comprando inadequadamente, de forma inadequada, esse produto. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no programa de hoje e o fórum vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre os cuidados que as pessoas devem ter quando contratam academias e quais são as obrigações dessas empresas e profissionais que trabalham no ramo fitness. Participaram do programa Paulo Henrique Azevedo, doutor em gestão de esportes, e o Anderson de Oliveira, advogado especialista em responsabilidade civil. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.